Pedro Ernesto Denardim. Olá, boa tarde, 1h05, muito frio em Porto Alegre, muitas ações que estão sendo realizadas, eu quero falar rapidamente algumas, porque elas são extremamente importantes. Por exemplo, os rapazes do Projeto Luz do Bem, eles estão recebendo a cada R$12 em doação, um novo cobertor que está sendo comprado para corações aquecidos. A arrecadação termina hoje. Então, atenção, projeto Luz do Bem, @gmail.com, tá? Projeto Luz do Bem, @gmail.com. R$12, apenas R$12, e eles compram mais um cobertor. Já quase 2.000 cobertores foram adquiridos e o pessoal está esperando por você. Ou então pelo telefone, o prefixo é 51 999552255. Vou repetir, 999552225. Quero também chamar a atenção... 2555, Pedro. Você falou 25 numa vez, 55 na outra. Não, repete então a última parte. Vamos de novo. 999552225. Obrigado, Maurício, pela correção. Valeu. Quero mandar um abraço também ao pessoal de Canoas, da Prefeitura Municipal de Canoas, que entregou o estádio agora para as pessoas que estão passando frio, com colchões, com cobertores. É verdade. E quero lembrar que no ano passado, Maurício, isso foi feito no Gigantinho. E eu espero que a direção do Internacional faça outra vez, que foi uma ação extraordinária. E as organizadas do Grêmio cooperaram. Isso. As organizadas do Grêmio foram lá cooperar, Guerrinha. Eu acho que não tem que ser só o Gigantinho, não, Pedro. Acho que o Tesourinha também poderia ser utilizado para isso, né? É uma pena que aquele ginásio da Brigada tenha acontecido, né? Sim, mas mais. Eu acho que está na hora, porque olha o frio que está fazendo aí. Eu fico pensando nessas pessoas que dormem em cima de um papelão, cara. Mas, Guerrinha, eu ia falar exatamente isso, porque ontem eu vinha passando à noite ali pela Ipiranga. Vinha passando com o meu carro pela Ipiranga. E tem uma infinidade de pessoas que dormem na calçada. Tem, e às vezes estendem um papelão, às vezes é plástico, coisas que eles botam ali. Esquina com a Santana ali, né? Também. Isso. Também. Embaixo embaixo de uma loja, não me lembro agora que loja é, mas que eles ficam ali, e é de dar dó, assim, porque as pessoas ficam ali... se encolhem, né? Terrível. E ficam em contato com a laje fria. Então, Davi, nós já descobrimos assim rapidamente 2 grandes ginásios que podem ser abrigo para essas pessoas que estão passando frio. Quero chamar a atenção do prefeito Melo, que ele pode se mobilizar agora à tarde, rapidamente. A direção do Inter também. As torcidas organizadas, teve muita coisa que chegou no ano passado, lá no Gigantinho, oriundo de manifestações de torcidas organizadas do Grêmio. Notícia nacional, Pedro. Tu lembra? O ônibus do Grêmio entrando no Complexo Beira-Rio e os caras pegando agasalho e vambora. Inter e Grêmio tem papel fundamental nisso, porque a força do futebol, Pedro, é monumental. Se arrumando o local, Pedro, arruma-se coisas para fazer, por exemplo, sopão para eles, que já esquenta, né? Isso é pelo menos complicado. O problema é acomodar esse pessoal. E acho que são 2 bons locais. Eu concordo contigo, o prefeito poderia entrar em campo agora de tarde e fazer isso, porque eu não vi a previsão do Cléo, parece que amanhã dá uma amenizada. Mas, olha, meu amigo, a noite tá trepidando. A mínima de um dígito só vai pelo menos até sexta-feira. Eu vi aqui, inclusive, no site GZH. Depois a mínima começa a ficar em 10, 11 e máximas de 20 na semana que vem. Mas certamente ao longo do inverno que recém começou, nós vamos ter novas ondas de frio. E uma coisa importante também é que sejam ainda mais divulgados os serviços de albergue da prefeitura. Eu já ouvi de pessoas, Pedro, que trabalham no serviço social, que algumas das vezes as pessoas que estão na rua se recusam a ir ao albergue porque é exigido um mínimo de disciplina no albergue entre horários de refeição, banho tomado, a hora para sair no dia seguinte, a hora de dormir, e as pessoas que estão muito acostumadas com a rua, com aquela liberdade, mesmo que o preço seja tão alto, elas acabam se recusando a ir para o albergue. Mas é um serviço que a gente tem que incentivar que se faça, porque garante um pouso,
um cobertor, uma cama e uma alimentação, desde que cumprido o mínimo de disciplina, que é, por exemplo, o banho tomado, dormir na hora em que as pessoas estão todas determinadas a dormir. Isso é a contrapartida mínima que se faz, né? Sem contar a pandemia. Estamos numa pandemia, né, Pedro? Tu baixa a imunidade agora com uma gripe mais trivial, digamos assim, e tu pode ter um problema ali na frente. Lá em Canoas está acontecendo o seguinte, a prefeitura colocou o ginásio à disposição das pessoas e aí os moradores de Canoas estão levando cobertor, estão levando colchão, estão levando comida. Então as pessoas se mobilizam porque tem uma... De maneira voluntária. Isso, tem uma ação anterior que vem do órgão público e posterior que vem das pessoas. Então, Grêmio Internacional, Prefeitura, todo mundo tem que se mobilizar, penso eu, precisa se mobilizar porque a situação realmente é bastante grave. Agora, situação grave também, Maurício Saraiva é do Grêmio no Campeonato Brasileiro, hein, Maurício? Porque e toda vez que a gente fala disso, vai sempre alguém, eu lembro disso desde os tempos da Chapecoense, né, Pedro? A Chapecoense viveu uma tragédia com perdas, com mortes, com tudo mais. Depois daquilo, até houve naquele momento um escorregão do Fernando Carvalho falando na tragédia do Inter. No dia seguinte ele se desculpou, quis dizer que era um contexto esportivo e dali em diante a gente passou a ter muito cuidado em tratar disso, mas trazendo sim para o contexto do futebol, dimensionando para o futebol, o que o Grêmio vive é uma enorme crise. Uma crise que tem 2 pontos em 15 disputados e que hoje pega pela frente um adversário, Pedro, que vem da confiança de ganhar do Flamengo merecendo, num contexto todo lhe foi favorável, isso é outro problema, vai lá para o currículo e explica para o porteiro. Há um time com confiança, mas não pense qualquer um de nós que o Juventude confiante vai se atirar para dentro do campo do Grêmio e oferecer espaços para contra-ataque. Não, o Juventude vai jogar equilibradamente e confiante. E equilíbrio e confiança é exatamente o que está faltando no Grêmio. Por isso que o jogo é tão tenso hoje à noite, para quem veste azul, preto e branco, transmissão da Gaúcha, transmissão da RBS TV. E por isso que tem que jogar o Bob Sim, na minha modesta opinião. E o Darlan. Sim, jogará a informação de Alex Bagé. Se quer saber, pergunta para ele que ele te diz. Segundo Alex Bagé, é esse meio campo. Faz umas Bob Sim, Darlan e Mateuzinho, não é, Bagé? O Thiago Nunes, dizer que o Thiago Nunes está pressionado é chovendo molhado, né? Até para fazer uma analogia com o clima que a gente vive. Porque está muito. Tá baixo aí, Bagé. Teu som tá baixo, Alex. Olha, mas aí eu tô da mesma maneira que todos os dias eu entro aqui. Agora melhorou. Do mesmo jeito. Vai lá, Bagé. Então, o Thiago Nunes, ele está pressionado, naturalmente. A informação que eu tenho que teve sim uma luz alta, e por isso que está acontecendo essa mexida, porque naturalmente ele colocaria o Lucas Silva na vaga do Thiago Santos. Isso estava muito claro, porque é uma questão de simplesmente... O Thiago Nunes, claro, quem sou para dizer, o Thiago Nunes vai ter que entender. Ele entende da maneira que ele achar melhor. Agora, se o Thiago Nunes der uma rápida olhada no contexto que ele está envolvido e que a todo momento surge alguma novidade, que não tem o comando do vestiário, isso ficou mais exposto ainda com o episódio Matheus Henrique, mas as próprias opções dele, não é o momento de fazer gestão de grupo. É o momento, ele precisa vencer. E ele vai ter que procurar a melhor maneira possível para vencer. Não é um momento de gestão de grupo. Hoje o tripé de volantes que ele vai utilizar, se bem com o Matheus Henrique numa função diferente, é de 3 garotos formados na base do Grêmio. Não está na hora de olhar a identidade. O que vai ficar para a história é que o Grêmio precisa sair desse buraco que está metido de 5 jogos que não consegue vencer. Não vai ser fácil, porque o Grêmio não torna nada fácil nos últimos jogos. Hoje, se o Grêmio ganhar de 0-0 lá, para mim tá tudo certo. Eu comecei o Campeonato Brasileiro confiante, daqui a pouco eu me transformei num torcedor esperançoso e agora eu já estou com o torcedor num modo quase temerário do que pode acontecer pelo Grêmio. Porque é muito simples a gente olhar o que está acontecendo. Então hoje, quando ele opta em escalar o Bobson recuado, assim como ele já tinha mostrado que podia fazer isso no segundo tempo contra o Sport. O Grêmio jogou melhor o segundo tempo com o Sport, quando sai o Thiago Santos e entra o Bobson. Jogou bem melhor. Para fazer a primeira função. E é o lugar dele, né, Alex? É o lugar dele. Então, Bobson, Matheus Henrique e o Darlan para fazer a função ali como se fosse um meia. Mas essa luz alta, hein, Bagé? Essa luz alta que tu tá te referindo, ela é da direção cobrando resultados ou para justamente colocar os meninos da base que estão dando mais resposta em os cascudos e da gestão de vestiário? É que uma coisa está ligada à outra. Claro que quando a gente traz algum tipo de informação, sempre vem, porque o clube jamais vai chegar e dizer assim, não, aqui eu quero parabenizar o Bagé pela informação que ele trouxe, porque realmente estava correta. O presidente Romildo, que está sendo alegado que ele está num quadro gripal já de algum tempo,
Não foi só o quadro gripal nos últimos dias que tirou o presidente do jogo. E ficou muito estranha a situação quando o Diego Serri, que sequer tinha sido apresentado como diretor executivo de futebol do Grêmio, no meio de um furacão ele vai para a entrevista para ter que responder se permaneceria... Quem não permanece nesse momento é o Alex Bagé. Mas deixa eu aproveitar o gancho, Pedro. É estranhável, né? É estranhável aquela entrevista. Para dizer do Darlan, o Darlan, quando o Jean-Pierre vivia uma daquelas crises incontáveis, ou de identidade, ou física, ou médica, tantas ele vive recentemente, a gente não sabe quando isso termina, tomara que termine logo. Houve um momento em que o Darlan jogou de armador, eu lembro do jogo, foi contra o São Luís de Juí em Passo Fundo. Sim, guarde todas as proporções pelo fato de ser o São Luís, que é um time que não tem série em campeonato nacional, então a avaliação pode ficar prejudicada pelo adversário. Mas no quesito específico da função, o Darlan deu 2 assistências para gol e outras 2 que criaram chances não convertidas. Teve bola longa e teve bola curta. Se o Potter não tivesse de férias, diria, liga para o Real Madrid e manda contratar imediatamente. Não se trata disso, se trata de ser um jogador que neste elenco do Grêmio é quem me parece apto a fazer hoje à noite a função da articulação, da organização do time e equilibrar esse meio-campo que tem um problema crônico de uma vaga que não se preenche, a vaga da armação, da articulação, da organização de jogo. O melhor pro Grêmio era o Jean-Pierre vestir esse figurino. Até acho que, aliás, inclusive, o Grêmio acho que tem que definir a vida do Jean-Pierre. Ou ele bem vira o armador do Grêmio, ou o Grêmio trata de negociá-lo, porque tu tem um armador que já foi camisa 10 e ele fica no banco para entrar um volante, esse ou outro, eu acho estranho. Fica meio sem sentido. Decide a vida do Jean-Pierre. E, aliás, o Jean-Pierre decide a vida dele também. Mas pode ser também, ô Maurício, o Matheus Henrique continua sendo o armador mais lá na frente e joga o Darlan do lado do Vitor Bobsin, pode ser também, já que o Matheus Henrique vem fazendo essa função, pode ser. O que não pode jogar o Lucas Silva. Não vem fazendo bem, né? Comparado ao que o Darlan entregou na armação, o Matheus Henrique sente e às vezes ele tem que correr de volta para o seu campo. Sabe quando o cara está correndo na direção do próprio gol e aí se obriga a fazer uma falta mais escandalosa que vira cartão amarelo? O Matheus Henrique adiantado corre esse risco. Mais equilibrado era deixar o Matheus de segundo, o Bobson, que é primeiro, volta a ser primeiro, e o Darlan, que já mostrou especialmente a aptidão da bola longa, né? Fazia a função da armação. Agora, realmente, o Jean-Pierre, esse mistério do Jean-Pierre, né? Porque bola ele tem, todo mundo sabe que ele é bom jogador de futebol, tem habilidade, tem técnica, né? Tudo isso, né? Tem algumas valências que são raras no futebol. Ele chuta de média distância, ele cobra falta, ele tem um passe preciso, né? O lançamento de Gerson, né? Ele é seria uma joia rara, né? E alguém teria que, sei lá, conversar com ele, não sei se o Romildo, não sei se já conversou, para tentar já fizeram tudo, isso. Davi, o Grêmio já fez tudo por esse rapaz. E o Grêmio, agora está precisando dele, ele não está à disposição. Porque é um jogo com juventude, Pedro. Se o Jean-Pierre não pode jogar, eu não estou dizendo que ele tem condições de jogar. Estou falando assim do contexto todo que o Davi está se referindo. Jean-Pierre, Grêmio, camisa 10, não tem armador, todo time precisa de armador. Se o cara tá no elenco, ele não pode jogar contra o Juventude de Caxias do Sul. Tá, mas pensa então, comigo aqui. O salário dele, na vida dele é para outros. O salário dele é 300 mil reais por mês, perfeito? É pago em dia, tá bom? Pago em dia, o Grêmio paga em dia. Tá? Sim. O Grêmio entregou a camisa 10 para ele. O Grêmio tirou o treinador que não gostava dele e botou o treinador que gosta dele. Quer dizer, o que tem que fazer mais pro Jean-Pierre jogar? Sabe? O Grêmio tentou tudo em relação a esse jogador e a resposta dele é sempre negativa. Então, olha aqui, ó, a melhor coisa que o técnico Thiago Nunes fez e depois revogou, não sei porquê, foi colocar o Darlan ali como armador. O Maurício até estava lembrando há poucos dias aí no comentário, e eu acho que o Maurício tem toda a razão, o jogo contra o São Luís lá em Passo Fundo, né, no Vermelhão da Serra. Tá? Ele fez 4, 5 lançamentos pifando os caras, que foi uma coisa notável. Tu vai dizer, mas foi contra o São Luís. Não, peraí, o campo é o mesmo. O lançamento tem o mesmo grau de dificuldade contra qualquer adversário. Ele foi colocado na função contra o São Luís, né, Pedro? Não foi em outro jogo. Botaram ele contra o São Luís. Foi o que mostrou a melhor coisa até hoje, não tem. Eu não entendo o Darlan, sinceramente. Eu acho que o Darlan não é a mesma coisa que o Jean-Pierre, porque são, inclusive, os dois parece que têm a cabeça bem diferente. Mas o Darlan é outro mistério da Santíssima Trindade, porque ele entra, vai bem, daqui a pouco ele vai mais um jogo. Lembra aquele jogo com o Santos, ele não foi bem. Puxa vida, aí ele ficou um tempão sem sozinho. jogar. Ele pagou sozinho o jogo. Ele não tem uma... O Luiz Fernando teve mais sequência que o Darlan.
Só um que eu tô me lembrando aí, tem outros jogadores que tiveram, o Cortez teve muito mais sequência, mesmo o Cortez nesse momento ruim, do que o Darlan. O Jonathan Robert, que chegou e já teve sequência. Aliás, o Pedro, tem acabei de receber aqui o recado da Dani, que é a assessora pessoal do presidente Romildo. Obrigado pela audiência aqui no Sala. O presidente está a caminho de Caxias. Já estará presente no jogo de hoje à noite contra o Juventude. Que bom, uma presença, esse é o momento espero que o presidente use uma cirola, uma manta, uma luva, um casacão. Olha aqui, olha, presidente, tá frio, hein, presidente? Cuidado, hein? Cuidado. A Dani Lentz é gerente de comunicação do Grêmio, te mete com a Dani Lentz. Competente, que bom que tá Obrigado, Dani. Valeu, Dani. E é muito legal que desde que com saúde, imagino que o presidente só vai com saúde, né, Davi? É muito legal a presença do presidente, seja para participar do conjunto, da confiança prévia de conversar com os jogadores, ele tem muito acesso aos jogadores, mas se o Grêmio ganha o jogo, ou se o Grêmio perde o jogo, a palavra hoje é do presidente. A palavra hoje é do presidente. Porque o peso é ou de você retomar uma sinalização de fim da crise, primeira vitória no campeonato, ou então para você, na hora mais grave, dizer, é comigo, eu sei o que eu vou fazer. Eu quero lembrar que o presidente fez isso, Alex, logo depois que o Grêmio perde o título da Copa do Brasil, é ele quem vai ao microfone para dizer das contratações que o Grêmio faria, que seriam jogadores para nível de titular, de chegar e jogar. Eu lembro muito dessa expressão, jogador que chega e joga. Aí, inclusive, aquele choque de quando se anunciou a intenção do Rafael Carioca e chega o Thiago Santos, a mudança do parâmetro, mas foi o presidente que botou a cara pro tapa. E hoje, seja pro bom, seja pro ruim, vai ser ele também. E é o presidente que dá toda essa condição desse grupo do Grêmio hoje. A gente sabe que não principalmente nos últimos anos do futebol brasileiro, não é só a camisa pesada que ganha jogo, os pequenos vêm cá e tentam trocar garrafa com o Grêmio. Só que o presidente Romildo, ele foi um dos poucos presidentes no Brasil, em meio a uma pandemia, que inclusive não reduziu a folha de pagamento. Ele até tentou um acordo com os jogadores, lá a situação não caiu muito bem, ele fez das tripas coração, pegou parte do que tinha vendido do Everton, parte do PP, foi lá, organizou as contas, ou seja, está tudo entregue. Os jogadores... Os jogadores do Grêmio têm uma situação que outros clubes não têm. A gestão do Grêmio de superávit é uma gestão exemplar, próxima aos melhores modelos europeus, inclusive, tá? Então vamos fazer o seguinte, os jogadores têm que dar resposta também, porque eles são bons jogadores, estão bem contratados, são jogadores que têm grande capacidade técnica, só que, agora, também não é só o treinador o problema, né? Mas é um conjunto. A encruzilhada hoje é pro treinador. A encruzilhada, eu nunca vi mudar. A consequência é para ele, claro. Eu nunca vi mudar. Mas se tu trocar o treinador, só trocar, Guerrinha, continuarão problemas muito graves dentro do grupo de jogadores. Pedro, tem uma coisa que tá assim, ó, eu sei que nós não temos acesso ao vestiário do Grêmio, nós não temos acesso à vida íntima do jogador de futebol nem do treinador. Mas aquela atitude do Matheus Henrique dentro do campo mostra que o vestiário não é mais como era no tempo do Renato. Aquilo se acontece no tempo do Renato, olha, daria um estouro tremendo. Aquilo ali, em qualquer lugar, primeiro lugar, é uma grande falta de respeito. Aquilo ali é passivo de punição, e punição grave. Então, se as coisas não estão bem no vestiário, como é que vai andar dentro do campo? Eu vou perguntar para vocês, o Jean-Pierre está jogando pouco. Tá jogando pouco. E o Ferreirinha, está jogando muito? Aí sim, Guerrinha. Não tá, né? Eu venho perguntando isso há bastante tempo. A gente carrega no Jean-Pierre, mas ninguém está jogando bem no Grêmio. Quem no Grêmio que a gente possa dizer, a não ser o goleiro, que tem. O Jeromel não está legal, o Kahneman não está legal. Exatamente. Vem cá, tem muita gente que não está legal. Eles desaprenderam? Não, ninguém desaprende. Pode até ter um jogo ou outro que tu caia de produção. Então, o problema é interno. Está na cara que o problema é interno. Por isso que o jogo de hoje é um jogo importantíssimo para o futuro do treinador do Grêmio, do Thiago Nunes. Se o Grêmio não ganhar... Mas tu acredita que ele cai se ele perde o jogo? Eu não sei se cai, Pedro, mas no mínimo fica agarrado no pincel. Fica agarrado no pincel. Ele fica dependendo de mais o resultado. É que é muito pesado, Davi, para ele, o fato de estar na lanterna do campeonato. Se ele perde hoje... E não ganhar, né? Ele segue uma lanterna que ele não ganhou. Isso é um fardo, é muito pesado para carregar. E tem uma questão que o Thiago trouxe na semana passada, na entrevista, no domingo passado, e eu acho que a direção que deveria reforçar esse discurso,
né, de que é um momento de transição, de que jovens estão chegando, e ele foi muito claro, jogadores rodados, experimentados, multicampeões estão perdendo espaço. E a gente sabe que isso causa estremecimento no vestiário. A saída do Renato do vestiário, ela transcende a saída de um técnico. O Renato era muito mais do que um técnico. O Renato era manager, era gerente de futebol, fazia às vezes executivo, o Renato aparava as arestas, o Renato controlava o ambiente todo. E o Grêmio, e a gente sempre dizia que trocar o Renato não é trocar só um técnico, é algo maior. O Grêmio está muito estabilizado na figura do Romildo, do CEO e do Renato. Né? O CEO cuidando da parte da arena, o Renato cuidando do futebol. E a saída do Renato, me parece que ela criou um vácuo no vestiário. Novas lideranças emergiram, uma nova gestão de futebol chegou e não tem aquela figura que controlava tudo. Mas o vácuo da cobrança, quem sabe muito mais, né? Por isso que eu estava fazendo o discurso aqui pedindo a presença do presidente Romildo, porque hoje se tem alguém que tem estofo e tem o reconhecimento por parte dos jogadores, porque cumpre com todas as obrigações que os jogadores poderiam exigir do Grêmio, não tem nada que hoje qualquer jogador do Grêmio possa reclamar que falta para ele em termos de estrutura de futebol brasileiro. Nada. Esse alguém é o presidente Romildo. Então, querendo ou não, por mais que a gente saiba que tem essa transição, Léo, a gente sabe que a entrevista do Thiago Nunes também, ele não vai em nenhum momento carregar alguma coisa que seja contraditória a ele. Ele vai trazer muito mais desculpas do que propriamente soluções. Porque nós estamos falando de uma safra de jogadores, primeiro que a grande maioria já tinha jogado com o Renato. A grande maioria. E segundo que esses que não tinham jogado com o Renato e começam a jogar com o Thiago, casos do Vitor Bobsin, eles são extremamente qualificados. Então, é um conjunto de coisas. Mas que os jogadores têm culpa no cartório, como se diz no interior, tem. Porque tem que assumir uma responsabilidade. Olha o tamanho do pepino que o Thiago tem nas mãos. Por exemplo, tem vários jogadores que estão produzindo muito abaixo do esperado, certo? O que ele tem que fazer hoje? Ele tem que botar um time de meninos? Ele não vai fazer isso. Ele não vai correr esse risco. Ele tem que botar um time só de cascudos? Olha, eu acho também que não vai fazer isso. Ele precisa mesclar. E aí, como é que faz para mesclar? Quem é que ele barra? Qual é o cascudo que ele vai tirar? Isso tudo tem reflexo num lugar na igreja dos jogadores chamada vestiário. No tempo do Renato, isso não acontecia. O Renato era assim, o Renato, além de tudo, era um paizão. Era aquele cara que chamava o cara e dizia assim, pô, cara, tu tá mal, eu vou não vou te arquivar. Mas tu vai sobrar uns jogos aí. Mas não estava bem o Grêmio com o Renato. Mas o Renato fazia as escolhas erradas também. Porcaria o Grêmio com o Renato. Claro, e tinha multa, é verdade, Davi. Tu lembra só que o vestiário do Grêmio está com problemas, queiram ou não queiram. Não, eu acho que faz tempo já, desde o tempo do Renato. Se a gente for ver o desempenho do Thiago Nunes e o desempenho do Renato, é a mesma coisa. Eles estão se sustentando no Grenais e vitórias do Gauchão. É a mesma coisa. Porque o resto não está conseguindo fazer. O desempenho, né? Então a gente fica nesse... Mas então o problema não é o técnico. Mas o problema é o técnico. Eu acho que o problema é o técnico. É que chegou um técnico novo. Chegou um técnico que não até agora não deu resposta. Porque a questão da transição... E o outro técnico não estava dando resposta. Vai me dizer que tu pega esse grupo do Grêmio aí, esse grupo que tem do Grêmio, ele não é melhor vários outros grupos do Campeonato Brasileiro que estão por aí? Claro que é. Eu acho que esse é o ponto. Fica muito claro que a troca era necessária, mas talvez o técnico que chegou está sentindo mais do que se imaginava que ele pudesse sentir nessa arrancada. Não, mas aí que tá. Então a gente olha ali, a questão do Jean-Pierre, que todo mundo sabe que é um baita jogador. Não estão conseguindo fazer ele jogar. Bom, o Renato não conseguiu, o Thiago Nunes não conseguiu. Nenhum dos dois conseguiu fazer com que ele jogasse. Com o Renato ele ainda jogou uma época, mas a gente sabe qual é o futebol que ele tem. E não é só ele que está jogando mal, como diz o Guerrinha. Tem outros jogadores jogando mal. O Jean-Pierre pouco participou do campeonato. Agora, o fato é o seguinte, o fato é que a maneira do Grêmio jogar não mudou com o Thiago Nunes. Não houve mudança. Ela mudou. O Grêmio não é mais aquele time. Em mudança tática, eu tô falando em mudança. O cara chega lá e bota... Resultado operacional, Davi. O resultado é parecido, mas o resultado é o mesmo. O resultado é o mesmo. O Grêmio da final da Copa do Brasil, foi um Grêmio tão vergonhoso. Ridículo. Assim, mas conseguiu ser pior quanto o Independente del Valle.
Foi horrível, mas horrível. O volante posicionado ali é uma mudança tática. E aí o técnico renova, o Renato renovou. Depois aquele fiasco, um time sem vontade de jogar. Sem vontade de jogar. Aí vai dizer assim, não, tá tudo certo no vestiário do Grêmio, porque o Renato faz isso, o Renato faz aquilo. Não tá nada certo. Não tinha, Davi. Tava uma porcaria o vestiário, Léo. O vestiário tava mal comandado, as contratações péssimas, vestiário mal comandado e o resultado tava demonstrando isso. Aquele time que jogou daquele jeito na Copa do Brasil, aquele time ali é uma vergonha. Uma vergonha. Então tava tudo errado no Grêmio e continua tudo errado. O vestiário ele não tinha. O vestiário não tinha, por exemplo, tá? Teve o episódio do Maicon, é verdade, que o Maicon se auto-substituiu, nunca tinha visto isso. Mas no outro dia o Maicon chegou, explicou e o Renato conseguia controlar isso. Imagina na era Renato, tá? O que o Matheus Henrique fez em campo. Mas ele não faria. O Kahneman saiu e ele não faria, Léo. O Kahneman foi desabafar, o Michael desabafou, o Jean-Pierre reclamou, o Kahneman foi desabafar uma série contra a direção. O PP se despediu depois de um Grenal. Tinha vários problemas, havia vários problemas no vestiário do Grêmio. A questão do Grêmio é que o Grêmio mudou a estrutura do departamento de futebol. Com a saída do Renato, o Grêmio mudou a estrutura do departamento de futebol. E agora o Grêmio tenta, com uma nova estrutura, implementar uma reformulação no grupo. Mas não está conseguindo. Fazer reformulação, nem reestruturação, nem coisa nenhuma. Bota um técnico que escala direito, que faz com que os caras joguem direito, o time vai começar a ganhar. Mas tu não tenta reestruturar, tu não tenta reformular, deixa o Renato. Tu vai me dizer, o cara tem um grupo formado, o time, os jogadores recebendo em dia, tá tudo certo. O cara chega, entra no time ali, é a mesma coisa a comparação do Inter com o Abel. O Abel pegou o time, botou um esquema óbvio, um time jogando um futebol óbvio, teve resultados óbvios. Tá, mas olha só, no caso do Grêmio houve o voo da galinha. O Grêmio é campeão gaúcho sem jogar bom futebol, é verdade, com aquele meio-campo pesado que foi adotado pelo Thiago Nunes e não jogou bem, mas ganhou do Inter e foi campeão. E teve a Sul-Americana numa fase de grupos de um grupo que é de Sul-Americana, mas o Grêmio ganha do Lanús, por exemplo, 2 vezes. E é a melhor campanha da fase de grupos da Sul-Americana. Eu estou chamando de voo de galinha porque isso não se sustentou quando a régua subiu. Bastou entrar o Campeonato Brasileiro e o Grêmio se atrapalhou contra adversários levemente superiores. Então o Thiago, em algum momento desse processo, perdeu a mão e precisa reencontrar. E isso passa essencialmente pelas escolhas do meio de campo. É ali que está a cratera, doutor Pedro. E ele vai ter que redesenhar. Né, Pedro? Tu quer ganhar? Eu vou te dizer como. Tu vai no novo Zafari do Lindóia. Tá lindo, maravilhoso. Mas tu morar na Zona Sul, tá? Tem o Zafari Teresópolis. Eles estão abertos e de braços abertos, esperando você. Porque Zafari é Zafari, né? Não vou te explicar porque não precisa. E vice-versa, né? E vice-versa. Economizar e comprar bem. Gimo Antibac, para uma rotina mais segura, ele desinfeta, sanitiza e neutraliza maus odores. E é da Gimo, e a Gimo você sabe, né? É qualidade comprovada. Eu vou ter que passar o Gimo na minha garganta aqui, que tá meio entupida. Aí canta, passa a Gimo e canta, Pedro. Isso. Guerrinha, tu queres que eu cante hoje, Guerrinha? Hoje eu quero, não. Pedro. É a única maneira de eu esquentar. Canta. A Ruder completa 49 anos à frente da segurança dos gaúchos e com inovação e excelência espera fazer muito mais e tem vagas, hein? Tem vagas para o pessoal trabalhar em Canoas, Zona Norte e Zona Sul de Porto Alegre. Fale com a Ruder, tá legal? Se você está procurando um ar-condicionado econômico, conheça o Split Inverter da Springer Mideia, que você encontra na Frigelar, porque quem entende de ar-condicionado escolhe a Springer Mideia e a frigelar.com.br. O Guerrinha falou bem. O quê? Guerrinha falou bem, ele disse que esquenta. Primeiro que o cara que canta bem, ele aquece a alma de quem ouve, né? E no caso, quando o Guerrinha falou que esquenta as orelhas, Guerrinha, porque dependendo do cara, não é o caso do Pedro, que canta bem. Mas dependendo, eu tinha um vizinho que cantava e eu começava a esfregar as orelhas. E aí esquentava. Não é o teu caso, né? Tu esquenta a alma. Tá bom. É um irônico. O Bagé, ele faz um carinho, ele morde e depois dá um beijinho. A hipocrisia completa. Intervalo comercial, nós voltamos em seguida com esta corja do Sala de Redação.
1h38, estamos voltando com Sala de Redação. Lembrando que o Grupo IES apresenta o Fiat Mobi 2022 a partir de R$ 49.900. Isso mesmo, só R$ 49.900. São poucas unidades à pronta entrega. Aproveite em Porto Alegre e Canoas. E para o seu friozinho ficar um pouco melhor, Aurora Gran Reserva, um grande vinho brasileiro. Medalha de ouro no tradicional concurso francês Challenge International du Vin. Beba com moderação. Pedro, antes da gente entrar no jogo do Inter, jogaço do Inter com o Palmeiras, deixa eu abordar só uma última questão do Grêmio que eu não consegui ali, porque como eu conheço o Davi há muito tempo, mais de 30 anos, eu sei que quando o Davi engata uma quinta, não adianta tu ligar o motor. O pobre do Léo tentou, mas não conseguiu. Quando ele engata uma quinta, tu tem que deixar ele... Quando ele quer derrubar o treinador, ele vem numa velocidade. Não, ele derruba. Tu tem que deixar, quando o Davi engata uma quinta, tu tem que deixar ele dar uma volta no autódromo, que daí vai... E aí, quando ele estiver chegando na reta dos boxes, tu bota teu carro ali pra falar, porque senão tu tá liquidado. Porque o Guerrinha usou uma expressão encruzilhada, que eu também usei, Guerrinha, mas não para definir o emprego do jogador, mas esse período que o Grêmio vai enfrentar aí, porque o Grêmio vem de jogos só no Rio Grande do Sul. O jogo com o Santos, agora Juventude, Atlético Goianiense, né? Enfim, são 4 jogos no Rio Grande do Sul que o Grêmio não vai viajar. Né? Logo adiante. Pois é, então assim, não tem viagem. Então o Grêmio tá... É mais treino. É um dia a mais para se preparar. E é justamente nesse período que o Grêmio tinha que fazer gordura. Porque depois começa a jogar o jogo atrasado com o Flamengo e ele fica muito atrás. Tem uma questão que é óbvia. Eu te ouvi hoje de manhã com o Daniel Scola, Pedro, e a Rosane. E aí tu lembraste de algo que está ali na tabela, mas a gente às vezes perde um pouco a noção. O Bragantino já está com 14 pontos ou 13, é isso? É isso, né? Com a vitória contra o Atlético Goianiense. Ele está com 15 à frente do Grêmio. Ele tem 17. Pois é. Gente, olha isso. Então o Grêmio tem ganhado Juventude, depois tem ganhado o Atlético Goianiense nesses jogos em Porto Alegre, com bastante tempo para treinar, porque depois ele não busca mais ninguém. O problema maior, me parece ser, a gente já vai falar do Inter, e daqui a pouco alguém, se fosse o Potter não de férias, diria minuto Inter, né? Para copiar o Alex. Mas em relação ao Grêmio ainda, a questão é, se o Grêmio deixa de vencer hoje à noite, e não é o resultado mais provável, a vitória do Grêmio, se eu fosse apostar, como o Guerrinha faz com tanta competência, eu apostaria num empate. E o empate seria o terceiro ponto em 6 rodadas. Significaria que pouco. Metade do campeonato o Grêmio gastaria, Pedro, para evitar uma zona que não lhe pertence. E onde ele nesse momento se encontra. Metade do campeonato, pelo menos, você vai estar preocupado em sair da parte baixa da tabela, para depois ver o que você consegue lá no alto. E nesse meio tempo, tem emergentes avançando, tem gigantes se recuperando, o que não seria o caso do Grêmio, nem com o empate hoje contra o Juventude. É verdade, é verdade. Bom, Guerrinha, o Inter tem a grande prova, né? Porque até agora o Diego Aguirre conseguiu 4 pontos, o que é bom, fora de casa, mas contra adversários menores. Hoje é um dos líderes, um dos candidatos ao título do Campeonato Brasileiro. O que tu achas? Pedro, não esperem um jogo bonito. Não será. Será um jogo competitivo hoje à noite no Beira-Rio, pelo momento do Inter e pela condição que o Palmeiras sempre apresenta, principalmente nos seus jogos fora de casa. Ele costuma fazer isso muitas vezes dentro da própria casa dele. Então vai ser um jogo de ocupação de espaços, de marcação forte. Vai ser aquele jogo que tu não pode tirar o olho do criador de jogadas do time do Palmeiras, nem o Palmeiras pode tirar o olho do jogador que pode decidir no Internacional, no caso o Edenilson, no caso o Veiga. São jogadores que fazem diferença. Esses não terão facilidade para jogar hoje à noite, pode ter certeza. E talvez o Scarpa não jogue, né, Guerrinha? Isso é bom pro Inter. Bola parada, né? A bola parada do Inter. Ele bate bem na bola. Isso me faz ter a certeza de que será um jogo competitivo e proibitivo de erros. Quem errar vai perder. É um jogo de detalhes hoje à noite. Então, muito cuidado do Internacional, porque vai ter um adversário traiçoeiro pela frente que parece que te dá campo, parece que te deixa jogar até certa altura do gramado. Depois ele não deixa mais. E aí tem que tomar cuidado, porque tem poder de fogo e é bom evitar um resultado ruim para quem já fez 4 pontos em 6 fora de casa. Não foram contra adversários fortes, é verdade. Mas foram 4 pontos em 6 fora de casa. Isso tem valor. Mas são ideias, Maurício, são ideias de jogo parecidas, né? O Palmeiras do Abel também, ele
espera o adversário, ele ataca o espaço, ele joga com transição rápida. Ele é muito parecido com o que o Aguirre está tentando implantar no Inter. O Guerrinha falou do Rafael Veiga, é possível que ele jogue, mas hoje o grande cara e é uma recuperação do Abel é o Gustavo Scarpa, né? Ele é o grande destaque, a grande referência técnica do Palmeiras. Porque o Rafael Veiga, Léo, ele foi uma recuperação aproveitada pelo Abel, mas quem recupera o Rafael Veiga é o gaúcho Andrei Lopes. Naquele período da interinidade em que ele ganha 3 partidas em 3, ele tem 100% de aproveitamento, e ele é o interino entre o Luxemburgo e o Abel. E que o Abel fez de certo, e até fiz uma coluna na 0 Hora, edição de fim de semana, com o Andrei Lopes a respeito disso, o Abel, isso faz algum tempo, o Abel, ao invés de chegar metendo a mão em tudo para revolucionar, ele parte da base deixada pelo Andrei Lopes e vai fazendo modificações pontuais até alcançar o sucesso do jeito dele. E o sucesso do jeito dele na Copa do Brasil, por exemplo, tem o Rafael Veiga como protagonista. Não só no último jogo, naquela arrancada que vira assistência para gol, mas ao longo da Copa do Brasil, o Rafael Veiga jogou muito futebol. Ele é armador, daqueles da antiga. E o Gustavo Ele e o Zé Rafael, né? O Zé Rafael que o Luxemburgo tinha... E o Luxemburgo, Alex, tinha adaptado o Zé Rafael de volante, de segundo volante. O Andrei Lopes o aproveitou assim também. Parte do tempo o Abel o aproveitou até que o Patrick de Paula toma a posição dele. Então o elenco do Palmeiras tem um negócio que o Guerrinha falou há pouco sobre ser traiçoeiro o Palmeiras. O traiçoeiro do Palmeiras é que ele gosta de controlar o jogo sem ter a bola. Ele não faz a menor questão de ser propositivo 2/3 do jogo. Ele fica no cerca Lourenço da meia pressão e quando ele retoma, tem muita qualidade nos seus jogadores para fazer uma execução rápida do meio para frente. Então o traiçoeiro do Palmeiras não pensa que ele quer a bola o tempo inteiro. Ele pode controlar a partida com a bola estando no pé do adversário. Ele administra o jogo, né? O mês é outubro, tá? É ali metade de outubro, se não estou enganado. Ainda não era Abel. Palmeiras bate aqui no Grêmio e oferece Rony, Scarpa, Rafael Veiga e o Diogo Barbosa, que já estava em negociação com o Grêmio, pelo Jean-Pierre. O Grêmio não topa esse negócio porque eram 4 salários altíssimos e o Grêmio inflacionaria a sua folha salarial. Por isso o Grêmio não topa. O Grêmio queria reduzir a folha salarial. E o Abel chega e olha o protagonismo que tem esses jogadores. E tem mais um que agora é destaque e virou titular, que é o Breno Lopes no Palmeiras, que é outro destaque além do Scarpa. Estava aqui no Juventude. Fez gol contra o Bahia agora. Ele perde um gol, ele tem feito gols bonitos, né? Perdeu um gol contra o Grêmio embaixo da goleira, né? Exato. E aí sai do Juventude, vai pro Palmeiras, é o herói da Libertadores e tá jogando muito nessa característica, Maurício, porque é Breno Lopes de um lado, com a velocidade, e Rony do outro. Mas e o Scarpa tá agregando ao Palmeiras algo que nós, que gostamos de futebol, estávamos reclamando há algum tempo. Cobrança de bola parada. Ele faz um gol de falta lindíssimo na última rodada. Ele bate muito bem na bola. Ele está conseguindo aos poucos recuperar o que ele era do Fluminense, lembram? Quando ele era jogador de seleção olímpica, aí ele compra aquela briga judicial lá para sair de graça do Fluminense, fica um tempo fora do futebol. Então ele acabou se auto-prejudicando, ele, o staff dele. E ele está se recuperando, ele bate muito bem na bola. Que é um cuidado para o jogo de hoje do Inter. Isso, mas é por isso que eu disse, porque o noticiário paulista indica que existe a possibilidade do Scarpa não jogar por minutagem. Ele está jogando muitas vezes e aí o Abel já percebeu que ele é um jogador que pode mudar a cara do seu time e daqui a pouco o preserve para não perdê-lo por lesão muscular ali adiante. No caso deste jogo, justamente por isso, Bagé, porque o Inter sofre na bola parada defensiva. E o Scarpa a gente está vendo, bola parada é quase pênalti para ele, porque ele dá um passe para os caras lá na área. E o Palmeiras tem bons cabeceadores. Até o zagueiro lá da seleção paraguaia não tá. E é bom para o Inter, Pedro, se não jogar o Scarpa. É ótimo para o Inter. Tomara mas o que o Inter vai fazer? Vamos ver, como é que vai ser escalado? Quem é que... Maurício, tu que é o sabichão. Eu acho que volta o Caio, né? O Caio é o time contra a Chape, o Guerrinha. É o time que ganhou da Chape. Isso aí. Tem Patrick do lado, tem o Caio Vidal do outro para verticalizar o jogo, tem Yuri Alberto, que é o melhor centroavante, o meio com o Edenilson e o Maurício, que fez uma partida que teve gente na transmissão que votou no Maurício para melhor em campo, e não foi um voto maluco, o Maurício teve assistência para gol e tudo. Então ele reacerta o time que ganhou da Chapecoense para enfrentar um adversário da qualidade do Palmeiras. O que o Aguirre faz hoje é o melhor resumo da qualidade do Inter no momento. Ele está falando de uma escalação sem invencionice, né? Isso, ele inclusive não vai com 2 centroavantes. Não.
Vai só o Yuri na frente. Não tem Agora, nisso. também indo só com um centroavante, ele vai precisar muito que os homens do meio cheguem junto ao Yuri Alberto. E outra coisa que a gente precisa lembrar, o Palmeiras, que tem um volante espetacular, né? O Felipe Melo, eu acho que o Felipe Melo joga muito. Vai jogar na zaga, Guerra. Talvez jogue como zagueiro, Guerrinha. E é bom lembrar que o Palmeiras tomou 2 gols do Bahia dentro de casa. Então, o Palmeiras também está com problema na sua retaguarda. O Inter precisa se aproveitar disso. Agora, não isolar o Yuri Alberto, né? Deixar ele lá no meio de 3, 4 caras. Não. O meio tem que se aproximar do Yuri Alberto. Não, mas aí que o Inter encurta o campo, o menino na ponta direita, com o Caio Vidal, e o próprio Maurício jogando ali pelo meio, como ele jogou em Chapecó, o Yuri Alberto terá companhia até as 4 da manhã, se quiser ir para uma festa depois do jogo. Mas o bom desse modelo do 4-1-4-1 é que com o Rodrigo Dourado entre as duas linhas de 4, isso aí, Pedro, o time fica mais compactado naturalmente. O primeiro processo assim, de reconstrução, eu acho bem legal esse modelo tático aí, porque tu fica mais perto. O Rodrigo Dourado se acha muito bem nessa função. Para a direita, para a esquerda, ele consegue chegar na frente, fica mais fácil de defender. Vai ser importante o Caio Vidal lá na direita também fechar um pouco o espaço lá do lado, para ajudar a defender. O Palmeiras ataca pelos lados também, né? O Palmeiras vai ser muito importante ele dar esse reforço. Agora o Davi fez a frase sábia. Tudo simplesinho. Não adianta esse modelo que o Leonardo traz, vem encher o saco com isso, que faz isso, que faz aquilo, que cai pro meio, o negócio bota é o seguinte, número. larga uma bola, tira as camisas pro alto e vai tomar um café. Se divirta. Simplesinho, como diz o mestre Davi. Aprende com ele, rapaz. Eu tinha um professor. Eu sempre digo, Pedro, que existe um esquema tático básico que nunca se saiu desse fundamento, que é o 4-3-3. 4 jogadores na defesa, dois laterais, 3 no meio campo, centro médio, 2 meias. Pô, Davi, mas era o que o Ramires fazia, nos planos, lá na frente e um centroavante. Eu prefiro esse 4, esquema, 4, 2. O resto, essas conversas aí, 4-1-4, é tudo variação. Chega na hora, no campo... tudo bobagem. Variação, mas existe. É tudo bobagem. Todos eles jogam com variação, 2 zagueiros. Mas existe, Davi. 2 zagueiros, 2 laterais, 2 meias, um centro médio, um centroavante, 2 pontos. E acabou. É bobagem, Davi. Isso é bobagem. É o seguinte, eu tinha um professor ali no Colégio Padre Ramo, onde eu estudei. Centro médio, hein? Ele largava a bola. Centro médio. Ele chegava, Davi, na aula de educação física, largava uma bola, ele levantava a bola no alto e deixava ela cair e dava as costas e ia pra sala dos professores. Quando ele voltava meia hora depois, a gurizada tava em chamas, uma bola pra 20, aí ele terminava a aula, entendeu? Eu acho que não. O Diego Aguirre não é tão simples assim, né, Léo? Não é isso aí. Eu acho que aí o esquema tático não é bobagem. Tanto é verdade que termina o jogo e os treinadores sempre dizem, eu hoje ganhei porque joguei no 4-1-4-1. Sim. Na outra eu perdi porque eu fui no 4-3-3. Eles não dizem assim, pá, o fulano jogou demais hoje, fez Nunca um gol... Não, isso não. Não, eu hoje, se eu não vou no 4-1-4-1, eu não ganho esse jogo. Tem que devolver o futebol para os boleiros. Vamos fazer o seguinte, bota 4-1 dentro do teu campo e bota 1-4 no campo adversário. Deixa bem longe do Leonardo. Mas ninguém está dizendo... Pedro, sabe o que acontece? Acontece que os bicheiros vão jogar o milhar. Os bicheiros vão jogar o milhar. Não, vale. Primeiro ou quinto, Guerrinha. Mas é que, gente, tu tem que dispor. Pedro, tu tem que dispor taticamente ali os caras, né, tia? Tu tem que dispor. Eu não tô dizendo que isso é fundamental. É isso que vai necessariamente decidir um jogo. Tu tá com medo pelo Leonardo Oliveira também, né? O Pedro fica bravo. Né, Pedro? Eles voltam. Davi, o Pedro fica bravo quando eu falo de posse de bola. É sempre assim. O professor, Davi, estamos voltando aos tempos, mas como isso já em 1970 tinha 2 pontos? Mas é assim que funciona, Davi, não tem nada de novo nisso, as coisas vão se Então, estou dizendo, todos os esquemas são variações do 4-3-3. Claro. Tá, mas não tem problema isso. Os esquemas modernos são variações desse esquema. Variações do WM, mas ninguém tá dizendo que 4-1-4-1 é variação do WM. Isso aí. Mas eu estou dizendo que é uma invenção de ontem. Agora, se tu tem um Neymar no time... Se tu tem um Neymar no time, tu ajeita o Neymar, tu vai ganhar o jogo. Tem um Neymar no teu time. Se tu tem o Cristiano Ronaldo, o Messi, mas é qualidade. Tu ganha o jogo. Aí deixa eu fazer uma homenagem. Na Bélgica não funcionou isso aí. Eu quero Maurício, quando o professor lá na aula do Léo... porque a Bélgica jogou no 4-1-4-1. Se a Bélgica vai pro 4-3-3, funciona. Ô Guerrinha, o professor de educação física da aula do Léo jogava a bola pra cima... E o Léo pegava com a mão. Não, mas sabe o que acontece?
E o Léo abraçava a bola. A versão que eu gosto do Davi, Alex, o Davi é um dos caras que mais trata bem a língua portuguesa. É bom de ler a coluna dele para você ter repertório, vocabulário. Mas o Davi Roots é maravilhoso porque ele diz assim, ó, é 4-3-3, 2 meia e 2 ponta. Isso é raiz. O Davi reclama dos esquemas táticos e aí ele vem aqui dizendo, não, é 4-3-3. Então tem esquema. Qual é o problema de ter? É o que eu tô dizendo. O Pedro se irrita quando eu falo de posse de bola. O que variações tem de 4-3-3. Não, aí o cara diz, não, teve uma grande descoberta no Brasil todo, quando o Zagallo, que era ponta esquerda, ou Vieira no Grêmio, né, passou a fechar no meio do campo. Aí foi assim, uma descoberta. O Brasil jogou, e não era 4-3-3 que o Brasil está jogando. Hoje ele seria o extremo. Era 4-4-2, era 4-3-3, uma variação. Tu tem um cara que baixa um pouco mais, sabe? Então assim, as coisas vão evoluindo e tu diz assim, não, agora nós vamos jogar com 4-1-4-1. Na verdade é o 4-3-3 também. Porque tu tem 4 zagueiros, tu tem um centro médio ali na frente. Tudo é como tu sobe ou baixa um e muda tudo. Isso. Mas as características dos jogadores para um modelo e para outro, para um sistema e para outro, elas precisam ser diferentes, entendeu? Claro, se tu não tem velocista, tu não vai poder jogar com ponta, por exemplo. A dificuldade do Grêmio. O Grêmio agora está encontrando dificuldade porque o Grêmio ele não joga com a figura do meia nessa ideia do 4-1-4-1. Ele joga com 2 jogadores por dentro que fazem o área-área. E o Grêmio não tem esses jogadores, porque o Jean-Pierre ele é mais clássico, porque o Matheus Henrique é um jogador mais de toque, embora ele consiga fazer, ele não é tão vertical, ele não acelera tanto o jogo. Se tu não tem um meia para cadenciar o jogo, e tu usa aceleração, tu precisa ter jogadores com essa característica. Já pensou tu ter um banco, que tu tem cartão de crédito e muito mais, grátis. Meu Deus. Então eu vou te contar, vai pro Agibank, o melhor banco para você receber seu salário ou benefício, consulte condições dos produtos. E os planos de saúde empresariais Sulmed tem cuidado médico personalizado, ampla rede de atendimento e muito, mas muito carinho pela sua vida. Sulmed. Quero mandar um abraço ao José Averini, que está colocando à disposição de todos os esportistas do Rio Grande do Sul mais uma edição da revista Gol, fazendo uma matéria especial com o técnico do Internacional, o novo técnico Diego Aguirre, e também com o Douglas Costa. Revista Gol, há 700 anos esse guri não para de publicar, uma coisa impressionante. 30 anos tem a revista Gol, mais de 30. Ele cobriu o primeiro Grenal, ele estava lá, fez uma revista Gol. Isso, 1909, tá bom. Intervalo comercial, notícias, sala de redação volta depois. E tá frio, hein, gente? Muito frio, vamos nos agasalhar. São 2h03, o Sala de Redação está de volta. E a Zé Pneus lembra, né? Ela é sua revenda oficial Goodyear, tem pneu para automóvel, para caminhão, para máquina agrícola, qualquer pneu que você precisar, a Zé Pneus tem, tá legal? E ela tem também geometria, balanceamento, troca de óleo, cuida dos seus freios, cuida de tudo e deixa o seu carro legal. 42 lojas no Rio Grande do Sul, Zé Pneus, sua revenda oficial Goodyear. FMP, direito por excelência, direito para a vida, vestibular de inverno em 27 de julho. Atenção, hein? 27 de julho, vestibular de inverno da FMP, a Faculdade do Ministério Público. E para calcário e argamassa, confie na FIDA. Bom, enquanto nós falamos de Grêmio Internacional, o Grêmio, por exemplo, tem 2 pontos. Sabe quantos pontos já tem o Bragantino, que é o líder do campeonato? 15 a mais. Grêmio Internacional e Juventude, que acaba de ganhar do campeonato do campeão brasileiro e que hoje entra cheio de confiança no jogo, né, Pedro? Fazer justiça a uma equipe que no último fim de semana foi a única gaúcha que nos deu vitória. Pedro, deixa eu trazer uma informação que está circulando aqui, eu tô dando uma olhada na timeline aqui do Twitter. O Bragantino tem 17, viu, Pedro? Ele tem 15 a mais que o Grêmio. Mas tem 2 jogos a mais também, né? Tem 2 jogos a mais. Não, mas tem, né? É melhor fazer a conta com o Atlético Paranaense, que tem 13 pontos e só 1 jogo a mais do que o Grêmio. E aí o Grêmio já tem 11 pontos também. E que joga à tarde contra o Fluminense do Roger Machado, às 4 da tarde. Isso. Então, nesse frio, vou botar um cobertorzinho, esquentar o café e vou... Esse jogo é secreto ou tem aquele bolinho? Eu não lembro. Ele é secreto, né? Qual jogo? Atlético Paranaense e Fluminense. O Atlético... O Fluminense tá no Premier, né? Sim, mas o Atlético Paranaense não. Pois é. Agora, essa ideia... Esse jogo aí é só sinal de fumaça para saber o resultado. Deixa eu trazer uma informação, é um bom jogo. O Inter estaria negociando com o Gabriel Mercado, zagueiro e lateral direito, mais zagueiro. Ele começa como lateral direito no River,
e depois vira zagueiro. 34 anos, ele estaria saindo livre do Al Rayyan, trabalhou com a Aguirre lá no Catar, e seria o zagueiro que o Inter estaria negociando, trazendo. Né? Teve um primeiro momento o Sidney, mas acho que o mercado, por indicação do Aguirre, tá tomando a dianteira. Aliás, sobre negociação, Léo. Para quem não lembra, Maurício, o Gabriel Mercado é o cara que faz um dos gols naquele Argentina e França 4-3 na Copa. O Gabriel Mercado faz um gol de cruzado, um chute forte, cruzado. Se não me engano, é o gol que empata o jogo. Ele pega de voleio, né? O que interessa saber desse cara é o seguinte, ele cabeceia. Se ele cabeceia, serve. Precisa encontrar um cara que cabeceia, um cara que, de preferência, que não tenha cabelo, Léo, entendeu? Não tenha medo de desmanchar o penteado. Eu não posso ser zagueiro por cada altura, Guerrinha, mas eu não tenho cabelo. Sobre dupla Grenal e seus investimentos, eu espero de verdade que o Grêmio, que tem limitações para poder investir no futebol, por conta de tudo que a gente sabe, pandemia, fez as vendas, tem dívidas pactuadas, e, enfim, está todo o dinheiro contado para continuar legal, saudável financeiramente. Num contexto desse, eu espero que o Grêmio não desperdice dinheiro indo atrás de goleiro para ser banco do Breno, ou ainda pior, um goleiro experiente que possa tirar o lugar do Breno. Que nada mais nada menos do que o goleiro aos 20 anos da seleção olímpica do Brasil, numa amostragem fulminante, virou titular do Grêmio, e você imaginar o Grêmio com limitação de recursos, investir num goleiro experiente para ser reserva do Breno, o Paulo Vitor é experiente. Você tem goleiros da qualidade do Gabriel. Não, Davi. Não, Davi, me entenda. Me entenda, Davi. Não, peraí, vou sair do programa, Pedro. Tchau, tá? Davi, me entenda, Davi. Vou embora, vou deixar o programa. O Maurício está querendo que o Paulo Vitor seja o reserva do Breno. Não. Me compreenda, Davi. Eu juro que serão 30 segundos, depois você vai... dar mais uma chance para tu te explicar, Maurício. Mas então, eu vou tentar. O que eu estou dizendo é que não faz sentido o Grêmio ir ao mercado para trazer um goleiro que venha a ser banco do Breno por ser supostamente experiente. Se o Grêmio tem um goleiro que é o Breno, que é a qualidade que é, se o Grêmio tem um goleiro que acaba de ser eleito o melhor em campo, sem o qual o Grêmio teria perdido para o Fortaleza, eu não vejo uma razão para você trazer um goleiro do mercado. É um gasto que é rasgar dinheiro. É isso que eu estou dizendo. O Grêmio tinha encaminhado sondagens pelo Rocher antes de surgir... Não, né? Que o Breno tá a vida inteira no Grêmio e parece que ninguém tinha enxergado. Mas antes desse voo do Breno para assumir a titularidade, o Grêmio queria o Rocher, que é o uruguaio lá, goleiro do Nacional de Montevidéu, que é um cara caro, que é um cara selecionável, que é o cara que a Europa tá em cima e tal, enfim. Aí surge o Breno. Aí a opção do Grêmio em determinado momento foi que surgiu o Breno, vai ficar o Breno e vai se ter o Paulo Vitor como esse suporte, né, o mais experiente, mas que não é titular. Só que o Grêmio está, agora, pelo que a gente buscou de informação, esse goleiro que entrou na sondagem do Grêmio é o Vladimir, que nas horas vagas foi reserva do Vanderlei no Santos. Ou seja, ele não foi melhor que o Vanderlei, que não conseguiu jogar aqui no Grêmio. Eu estou totalmente com o Maurício nessa. Se é pra... o temor do Grêmio é a Olimpíada, que não vai ter, por exemplo, o Breno. Mas o Gabriel, o Chapecó, está mostrando que tem qualidade para pelo menos segurar o rojão nas ausências do Breno. Aí vai contratar um goleiro insuficiente, ele vai exigir 2 anos de contrato, ele vai ganhar uma Babilônia do Grêmio para vir passar férias e conhecer a Orla. Que se a gente for voltar no tempo, Davi... Não, mas quero te dizer, Leonardo, que isso aí que tá falando o Bagé, que vai conhecer a Orla, que logo em seguida aquela outra etapa de esportes ali, de pista bonito, de skate, esse troço, vai ficar pronto, vai ficar lindo, Porto Alegre tá ficando lindo, velho. Aí o Inter e o Grêmio vão contratar um monte de jogador, porque eles vão querer conhecer a Orla. É isso aí. Vai ser um atrativo para Inter e Grêmio. Agora, o Grêmio precisa, se vai contratar, tem que contratar um meio campo. E isso é urgente no Grêmio, que a gente está vendo que o Grêmio precisa de meio campo. Tem que ter um armador para chegar, botar a bola embaixo no braço e jogar. Porque agora com o Matheus Henrique do Pro-Olimpíada, fica um mês sem o Matheus Henrique, o Jean-Pierre não toma... Não, tudo bem, exatamente. Mas o que eu estou dizendo é que ele vai ter que redesenhar o meio campo, vai perder inteiro, porque o Jean-Pierre, a gente não sabe quem vai ser o armador, vai perder o Matheus Henrique, o Thiago Santos está lesionado. O Grêmio vai perder o meio campo inteiro, durante um mês. Por isso que o Grêmio tem que ganhar hoje, depois contra o Atlético. O Maicon tá com uma lesão na panturrilha, Guerrinha. Pode melhorar com os que tem lá. O Maicon com a saída de tantos jogadores, mesmo que ele não seja mais jogador para 90 minutos, o Maicon agrega, o Maicon é diferente. Mas ele está no departamento médico, né? Ele está no departamento médico agora. O problema é que ele está machucado. Eu sou daqueles que penso que a saída
a saída do Matheus Henrique pode melhorar o meio-campo do Grêmio. O Matheus Henrique não está jogando aquilo que ele já nos mostrou que tem capacidade de jogar. E aí, toda hora que entra o menino Fernando Henrique lá, todo mundo se apaixona mais. Não, mas o Thiago Santos, nós vamos ter o teste hoje do Vitor Bobson jogando essa primeira função. Tem um menino do Grêmio que está renovando o contrato agora, nessa semana, e que já está concentrado. Claro, ele é garoto, mas ele é um Thiago Santos melhorado. Se chama Matheus Sarará. Eu sei, não jogou ainda, eu não estou dizendo que tem que jogar só menino no Grêmio. Mas se é para buscar, por exemplo, o Vladimir, tu fica com o Gabriel Chapecó. A menos que tu vá buscar o Rocher, eu acho que não precisa, o Breno dá conta. O que eu digo é assim, Pedro, busca. Se o que tu tem no grupo não é melhor. Mas é que para comprar, Bagé, para comprar o Grêmio tem que negociar, não é se livrar, mas encaminhar o futuro de alguns jogadores. Por exemplo, o Vitor Ferraz está lá no Grêmio ainda. O Paulo Vitor, o Everton sem bolinha. Só aí nós temos mais de 1 milhão, temos 1 milhão e 200 mil reais. Mas se ninguém quer, não tem o que fazer, tem que pagar e esperar terminar o contrato. Ou negociar, ou salário, uma rescisão. Divide salário. Porque chama para negociar. Manda para um clube da segunda divisão e divide salário. Porque aí tu alivia e consegue abrir espaço para trazer esses jogadores. Se o jogador diz que não quer jogar na segunda divisão, o Grêmio... Não, é difícil. Mas aí tu rescinde, Pedro. É porque nós estamos falando de um Grêmio que é um Grêmio que... Nós não batemos na tecla que o Grêmio a cada 6 meses que passa comemora e brilhantemente na gestão do presidente Romildo do superávit. É um Grêmio que não está na mão de mecenas, é um Grêmio que tem as suas dívidas organizadas. Poxa, então esse time não tem poder de endividamento? Então tu vai lá e rescinde com os caras. O Everton sem bolinha ganha 500 mil. Quem é que errou? Não fui eu que contratei. Ou será que não sabia que o Everton não tinha jogado no São Paulo por causa de lesão, não tinha jogado no Flamengo por causa de lesão? Onde ele passou, ele era mais conhecido pelo fisiologista do que propriamente pelo torcedor. Verdade. E aí aceitam pagar $500 mil por mês para um cara desse? Então, peraí, o erro não é só... por isso que eu digo que é um ingrediente, são vários ingredientes. O Vitor Ferraz, todo mundo sabia, era só entrevistar qualquer torcedor do Santos lá, os caras tinham dor de cabeça, só em ouvir falar no nome do Vitor Ferraz. Aí ele chega aqui e se entrega 2 anos de contrato para ele. Tem algumas análises que foram feitas de uma forma completamente equivocada. O Luiz Fernando está tirando espaço dos garotos do Grêmio e aí ficaram com pena dele, com dó, porque ele se machucou. Vai terminar o contrato e ele está machucado. Beleza, o Grêmio virou uma organização não governamental, foi lá e botou mais 1 milhão de empréstimo para segurar ele aqui, mais salários. Então tem coisas que estão totalmente equivocadas. Peraí, o Grêmio tem dinheiro para ir pro mercado ou não tem? Uma hora é rico, uma hora é pobre, eu não consigo mais entender. Por isso que demitir o treinador neste momento, claro que vai chegar num ponto que começa a não ganhar, ele vai ter que sair, porque a pressão é tão grande e acaba saindo, não tem saída, tá? Mas demitir o treinador, demitindo ou não resolve problemas totais no time do Grêmio, que tem outras dificuldades que são muito grandes. O Grêmio não tem um meio campo, o Grêmio continua sem um meio campo. Talvez com o Bobson e agora o Darlan melhora, mas até Pedro, então não teve. Se tu tá apostando no Thiago Nunes para que ele faça um processo de transição, uma reformulação, o Grêmio tá num final de ciclo e começando outro, não vai sem... Ele completa hoje, não tem nem 70 dias, 68 dias de trabalho. Mas ele é lanterna do Brasileirão, cara. Ele não pode ser lanterna do Brasileirão. Não pode. Eu concordo, ele tem que recuperar, ele tem que pontuar. Mas é preciso ter consciência que esse trabalho ele não é feito em meses. É um trabalho... Se não recuperar, tem que ser 10º colocado no Brasileirão. Deixa o cara ali, o Grêmio perdendo até o time ser rebaixado. Aqui. Essa história de que não, está num lugar que não é o seu, isso é conversa. Isso é balela. Os times, eles ficam nesse lugar que não é o seu, de repente se torna o seu. Tem 3 times grandes lá rebaixados. Pega os 5 jogos, Davi. Aí tu tira o Santos por causa da camisa, tu tira o Atlético Paranaense, que é um time bem organizado, aí tu fica com o Ceará, com o Fortaleza e com o Sport. Qualquer torcedor do Grêmio que começasse o campeonato e a CBF dissesse assim, vem cá, te serve tu ter entre os 5 primeiros jogos o Ceará, o Sport e o Fortaleza, eu assinava na hora. E o Grêmio não ganhou de nenhum deles. Mas olha aqui, ó, sobre o Thiago Nunes, tá, gente? Não tem como separar isso. Vai ter o peso. A gente está dizendo aqui, Bagé, desculpa te interromper aí, Bagé. A gente estava dizendo aqui que, olha, o Thiago Nunes tem a questão da transição, tem que dar tempo. Eu também acho uma crueldade colocar a culpa toda dele, do que não está acontecendo. Tá bem, mas tem um outro ponto também que eu disse, eu me lembro que várias pessoas aqui falaram, acho que o Léo falou também, que a gente dizia que o Thiago Nunes era legal para o Grêmio porque ele não ia fazer uma ruptura tão grande, que o que ele tinha para fazer era diferente do que o Ramírez propunha no Inter, que era uma coisa mais complexa, que ele tinha só que ajustar algumas peças, o sistema defensivo.
Então a gente está mudando o viés aí, porque antes o que ele tinha para fazer não era tão grave assim. Agora é grave. A gente tem que botar na conta aí. O problema, eu acho, Léo, é que não se esperava que ele fosse... Tá caindo... Diogo, está caindo de maduro o que precisa ser feito no Grêmio para o Grêmio voltar a dar alegrias. Ele não precisa arrumar o time como se está se imaginando. Ele precisa arrumar o vestiário. Se ele arrumar o vestiário, o time vai responder. O Grêmio não é uma maravilha, não é o melhor time do mundo. Não é. Mas o Grêmio não é isso que a gente está vendo aí. Esse é o ponto. Agora, se arrumar o vestiário, o Grêmio vai melhorar. Tem que arrumar o vestiário. O problema é essa lanterna aí com esse rendimento. Tá bem que não estivesse disputando o título, mas estivesse numa situação um pouco mais melhor de rendimento, inclusive. Essa que é a questão do Thiago Nunes. Não é problema se tu tomares o Aurora Gran Reserva, porque ele é medalha de ouro no tradicional Challenger International Divan. Agibank, o melhor banco para você receber seu salário benefício, planos de saúde empresariais, o Sulmed, carinho pela vida, pela sua vida, agora IESA Fiat e IESA em Porto Alegre e Canoas, ar-condicionado na Frigelar, seu centro completo de climatização, Ruder, 49 anos compartilhando sua história com os gaúchos, Zafari Bourbon e Gimo Antibac, para uma rotina mais segura. 3 minutinhos, nós voltamos. São 2h20, nós estamos retornando com a sala de redação. Leonardo Oliveira, o que tem de novo em relação à Liga dos Clubes que se quer montar no Brasil? Ainda, Pedro, nada, tá? Formação de grupo de trabalho, tem a reunião no dia 22 de julho. O que ela recebeu na última reunião foram empresas que já têm projetos em ligas e trabalham com formatação jurídica de entidades assim, para ouvir propostas, para ouvir ideias, né? Ouvir gente do mercado, não que ela tenha feito já uma escolha, uma análise, ou tenha aberto uma seleção. Não, ela está ouvindo até para que todos os presidentes dos 40 clubes tenham o mesmo padrão de informação, porque os clubes do Nordeste, e a gente tem falado muito aqui do avanço dos clubes do Nordeste, eles estão um passo à frente nesse assunto, porque eles têm a Liga da Copa do Nordeste, que é um sucesso absoluto, que é um exemplo. Então, muito da Liga do Nordeste vai servir de inspiração e de modelo para a Liga dos Clubes Brasileiros. A questão é que ali na frente a CBF vai definir o seu presidente, e aí sim é que se estabelecerá uma disputa entre clubes e CBF. Aí eu quero ver que caminho isso vai tomar. Porque os clubes estão criando a Liga, em 90 dias querem apresentar já estatuto e a constituição legal dela, e a partir de 22 organizar o Campeonato Brasileiro. Mas a CBF, pelo que eu percebo e pelo que eu imagino, a CBF não vai aceitar tão passivamente assim. Claro que não. Seria uma concorrência da CBF. Eu tenho uma curiosidade especial. Alex, quando se vai haver no regulamento do Campeonato Brasileiro algum item de punição para o dirigente que decidir chutar o balde e dizer que o juiz é ladrão e o campeonato está comprado, se vai ter um item no regulamento punindo esse cara, ou se vai ser mais do mesmo e a gente vai ver o que sempre tem visto. Essa é a maior das curiosidades que eu tenho sobre a Liga, sem secá-la. Eu gostaria muito que fosse uma ideia bem praticada. Mas o que eu conheço do que os dirigentes me mostram em média é que na hora ruim, adeus ideia de grupo, adeus estratégia, eu vou jogar para a torcida, vou jogar para os meus conselheiros e vou dizer que fui roubado. É o que tenho visto ao longo dos anos. Porque é a Liga que vai pagar os árbitros, né, Léo? Parte, claro, estou falando assim de uma maneira mais ampla, né? Mas parte das conversas... Ela vai assinar a carteira dos árbitros? Ela vai assinar a carteira e os árbitros serão integralmente profissionais da arbitragem? Pagar cachê, como é hoje ainda. A menos que ela evolua para algo que deveria evoluir, que é a profissionalização dos árbitros. Se não for de todos, fazer um grupo de uns 10 árbitros assim, Léo, só para concluir, uma ideia assim que eu me lembro que o Carlos Simon tinha essa ideia e outros árbitros também, pelo menos fazer um projeto, pega ali 10 árbitros, um grupo de 10 árbitros, profissionaliza eles durante um ano, sabe? Pagando treinamento. A Argentina fez isso, Diogo. Para ver se melhora o nível, se o erro diminui. Eu não sei, tu pegava uma determinada competição, tá? Aí tu fazia um cálculo, Léo, digamos assim, eu preciso de 40 árbitros, entre árbitros principais e assistentes. Então tu fazia uma lista, pegava esse ranqueamento e durante o período daquela competição,
a AFA pagava esses árbitros. Porque o que é a profissionalização? Porque a arbitragem de futebol, o profissional da arbitragem, que não é considerado profissional, ou seja, a gente não entrega para ele um lado amador e exige dele um lado profissional. É isso? O cara, por exemplo, ele é fisioterapeuta, ele é dono de academia, ele vai apitar se preocupando que no outro dia ele tem que pagar o salário dos funcionários dele da academia e ele está no outro lado do Brasil. Então a arbitragem passa a ser um bico para esse cara, porque a atividade principal dele é a academia. O Jean-Pierre Lima, o Jean-Pierre Gonçalves, ele pega o carro dele, ele sai de Pelotas e vem com o carro dele para Porto Alegre para apitar jogo. Aí se o cara se lesiona, ele não tem no outro dia vai vir como? Uma perna de bicicleta? Não, Pedro, os jogadores vêm de ônibus. Mas ele vem dirigindo, Pedro. Mas quem é que vai ser o patrão desses árbitros? É que a questão CBF é que os clubes. aí se o Jory deve estar nos ouvindo, eu não sei se árbitro é uma profissão reconhecida. Porque hoje... Vamos reconhecê-la. Ela não é reconhecida. Já tem árbitro que vive só da arbitragem, né? São muitos exemplos. Mas geralmente até um os tempo FIFA. Atrás, eles tinham, Bagé, que ter uma profissão. E é bem isso. O árbitro era um segundo emprego. É isso. O árbitro de futebol, ele tem a vida dele vasculhada de 6 em 6 meses. Ele precisa entregar na federação a que ele é afiliado todas as negativas possíveis, de tudo que vocês imaginam. Ele não pode ter um probleminha qualquer lá de restrição de crédito. Ele tem a vida dele vasculhada. Aí o que acontece? O cara que é aqui do Brasil, por exemplo, ele faz o teste para a FIFA e ele precisa fazer as provas escritas e orais em inglês e espanhol. Então o argentino, por exemplo, ele já tem uma certa facilidade porque ele domina o espanhol, ele só tem, digamos que aprendeu o inglês. O Anderson Daronco, ele precisou falar fluentemente inglês e espanhol. Sabe como? Ele pagando. E ele trabalha num país que se ele não ganhar o sorteio, ele não ganha o cachê. Se ele não ganha o cachê, ele não consegue pagar o curso para ele poder chegar lá na FIFA e passar. Não, lesão muscular. O árbitro tem uma lesão muscular, tá, Pedrinho? O árbitro tem uma lesão muscular. Jogador, no outro dia, vai no seu local de trabalho, departamento médico, e trata. Começa a tratar no banco quando... Agora, uma vez acho que foi o Jean-Pierre Gonçalves, ele teve uma lesão, ele lesionado no gauchão, ele teve que pegar o carro, voltar para Pelotas e depois no outro dia, por conta, buscar o médico. Pô, tá, mas quem seria o patrão desses juízes? A Liga? O Diogo. A Liga? A Liga. O Diogo vai assumir todos os compromissos. Não, Pedro, existe árbitro profissional assim. pelo mundo. Maurício também. Não, é só você dar uma olhada, Pedro. É só dar uma olhada. E a pergunta do Davi cabe. Não é uma pergunta capciosa, é uma pergunta que cabe. Existem árbitros profissionais em outros mercados nobres do futebol do mundo. Você vai lá e olha como é que funciona e se consegue adaptar para cá. Mas que dá para fazer. A legislação trabalhista é outra nesses outros locais do mundo. Mas então, adapta para cá, né, Davi? Não é tão simples assim. Entrou Kelly Matos. Mas os caras carregam. Vamos discutir, eles carregam patrocinadores ali na camisa, no calção. Esses patrocinadores são para quê? Isso é uma pergunta que a gente precisa fazer. Ninguém paga, ninguém consegue assumir o lado profissional do árbitro, o cara está exposto o tempo inteiro sendo cobrado com 527 câmeras, por vezes que não tem como a olho nu ele conseguir identificar. Agora tem o árbitro, os 2 auxiliares, o árbitro reserva e 4 caras no videogame, aquele que eles vêm Chega lá. Chega a ter 11 pessoas. Tudo é profissional no futebol, menos arbitragem, não tem cabimento, cara. Realmente não tem cabimento. O fato é que a Liga, vocês vão pagar, então. Um dos pontos que vão ser discutidos é que a Liga quer, isso vai ser debatido com a CBF, ela quer assumir o quadro de árbitro. Porque ela entende que o árbitro precisa ser profissional num ambiente que é extremamente profissional. Tu não pode colocar um cara que trabalhou de sexta, o cara trabalhou de segunda. Não, mas os contratos que a Liga... Quero ver a Liga pagando mais 120 caras, porque é mais ou menos isso que vai ter. Não, isso é muito mais. Vai cobrar o cara, fazer um produto 120 melhor. Caras, vai ser árbitros profissionais bem remunerados. O presidente, com possibilidade do médico de entrar na justiça do trabalho a todo momento. Meu Deus. Mas já entraram as pencas aqui, quase quebraram a federação e tiveram que fazer diferente. É que a criação da Liga, o que ela visa? É ampliar o leque de oportunidades de negócio para os clubes. Eu marquei para amanhã, à tardinha, eu vou conversar com o Alberto Casteló, que é o representante da La Liga aqui no Brasil. A La Liga, ela é modelo de negócio, inclusive mais do que a Premier League. A La Liga, por exemplo, em Barcelona, ela tem parceria com um parque, um resort, cujo público são famílias, né, com filhos pequenos. É um parque de diversões com hotel. A La Liga criou um espaço ali dentro que é de futebol. Ela está fazendo contrato com redes de restaurantes.
E assim tu vai ampliando o teu leque de negócio, tu vai colando o teu nome e vai faturando até para bancar esses 120 árbitros. Por falar em restaurante, quero mandar um abraço ao empresário Celso Rigo, ao Fábio Rigo, ao Carlos Eli, pessoal lá do Arroz Prato Fino, que celebrou hoje pela manhã um contrato com o Instituto Câncer Infantil, que é uma entidade maravilhosa do Dr. Brunetto, e que tem como padrinho Lauro Quadros, e que doarão 0,25 centavos, portanto, de cada quilo de arroz que for vendido para o Instituto Câncer Infantil. Como o Prato Fino vende uma barbaridade, isso é um monte, uma montanha de dinheiro que o nosso Instituto Câncer Infantil vai receber. Então, um abraço ao Celso, ao Fábio e também ao Carlos Eli, em mais essa iniciativa que é importante que todos nós estejamos bem próximos daqueles que mais precisam. Então, bom, Cicobi, Pedro, seja qual for o seu plano com o Cicobi, você tem todo o crédito. Mais crédito que o Instituto do Câncer Infantil e que o Prato Fino, então, Pedro. Eu já sabia. Pedro, aquele Matos apareceu no vídeo. Será que o Toigo, será que tá protegido desse frio aí, Pedro? Tá com o Julinho, eu acho, Guerrinho. Acho que eles estão juntos. E olha, dá um galetinho quentinho pra ele. Botar uma boina, uma luva, uma coisa assim. Isso. Tomar banho no fim será que o Toigo Bolsa tá bem de água protegido? quente, Guerrinha. Hein, Kelly? Será que o Toigo tá bem protegido? Tens alguma informação para passar pro Guerrinha, não? Eu tô preocupado com ele. Já pensou o Guerrinha entregando uma bolsa de água quente pro Toigo, não ficar com os pés frios? Já pensei. Isso. Será que ele tá dormindo de meia? Kelly Matos, é tu que tá falando hoje no lugar do Alemão? O Alemão não anda por aí? Não, o Alemão tá aí, sim. Tá aí? Aqui fala, também, Alemão. Tá ali o Alemão congelou, Pedro. Pedro. Por falar nisso, tá terminando Sala de Redação e Kelly Matos, a partir de agora, a princesa do rádio do Rio Grande e do Brasil, anuncia... O Gaúcha. Tchau, fui!